correção do desvio de septo nasal é uma alteração bastante comum na estrutura anatômica do nariz. Ela acontece quando o osso ou a cartilagem que dividem as duas cavidades estão desviados para algum dos lados. Acompanhe agora a reportagem. O que é o desvio de septo nasal? O desvio é uma tortuosidade que existe no septo, que é a parede que separa anatomicamente as duas narinas. E ele pode ter repercussões funcionais. Quais são as causas? As causas, existem muitas teorias a respeito das causas dos desvios. As causas podem ser traumáticas, podem ser genético, tem relação também com a posição da criança no parto natural, pela via natural. E existem também especulações de que quando uma criança é respiradora bucal por muito tempo, isso atrapalha o crescimento e o desenvolvimento da maxila e da mandíbula no ritmo adequado e pode gerar uma tortuosidade no septo. Esses são os problemas, então, que podem ser causados? Que podem levar ao desvio de septo, são as causas, né? Como corrigir o desvio de septo? A correção do desvio de septo é cirúrgica, quando ele apresenta uma repercussão significativa na parte funcional da respiração. Nem todo desvio de septo precisa ser operado. O desvio de septo ele atinge 30% da população, principalmente de raça caucasiana, da raça branca. Todas as raças podem ter desvio, mas a mais comum é a raça branca. E, nesse caso, nem todos esses 30% vão precisar corrigir. Vai depender do grau do desvio e da localização do desvio dentro do nariz. Como que funciona isso? Então, a gente tem que fazer um exame com um especialista, né? Um exame de rinoscopia ou um exame de nasoendoscopia, que vai nos permitir visualizar quais os locais onde o septo está mais desviado e aonde isso pode estar representando uma obstrução na ventilação dos seios paranasais, favorecendo uma sinusite, favorecendo um ronco, piorando sintomas obstrutivos de uma rinite, enfim. Então, o paciente chega até o consultório, como que é feito o processo todo, até a cirurgia? Sim. Primeiramente, o paciente que tem como queixa principal um desvio de septo, ele chega já referindo: doutora, eu tenho obstrução sempre mais presente dessa narina. Então, a gente observa que nesse paciente há uma queixa assimétrica. Ele vai se queixar mais de obstrução daquele lado. Esteja com gripe ou não esteja, sempre é pior. Ele pode reclamar também de dificuldade funcional na prática de atividade física, né? Pode reclamar também de ronco. E aí a gente vai proceder ao exame endoscópico ou rinoscópico num primeiro momento para poder fazer o diagnóstico. Na cirurgia, existe alguma complicação? Como toda cirurgia envolve riscos, mas é uma cirurgia de baixo risco. Dentre as cirurgias otorrinolaringológicas, é uma das de mais baixo risco. E é uma cirurgia bem tolerada pelo paciente, que em geral pode até em alguns casos ser ambulatorial, ir para casa no mesmo dia. Não existe mais aquela necessidade premente de se usar um tamponamento nasal, que era sempre mais a parte mais temida pelo paciente quando se referia à cirurgia, né? Então, não é todo paciente que precisa ficar com tamponamento. Às vezes, nós deixamos uma pequena placa de material plástico dentro do septo, uma placa bem fininha, fazendo um sanduíche com o septo nasal recém-operado, para evitar que haja uma aderência entre a parede lateral e a parede recém-operada e para evitar a formação de hematomas e posicionar adequadamente o septo. Esse splint é um plástico fininho, é facilmente removido depois de 7 a 10 dias no consultório mesmo, e não é aquele desconforto que nem antigamente, que a gente colocava realmente tampões bem volumosos. Era a tendência, hoje em dia só se tiver sangramento. E se o desvio de septo nasal não for corrigido? Se o desvio tem indicação cirúrgica e ele não for corrigido, a longo prazo ele vai afetar primeiramente a qualidade de vida em termos respiratórios. Ele pode favorecer o desenvolvimento do ronco e da apneia do sono, ele pode favorecer o desenvolvimento de sinusites, né? Ele pode piorar e dificultar o controle da rinite. Então, tem todos esses prejuízos, conforme a indicação para a qual a cirurgia foi feita. E depois da cirurgia? O pós-operatório tem um período ali de uns 15 dias em que a pessoa tem que ter alguns cuidados.
né? Não é um pós-operatório difícil de ser manejado, pois não é muito doloroso. O paciente pouco se queixa de dor. Apenas fica com obstrução nasal, fica com o nariz úmido, saindo uma secreção, um pouco sanguinolenta. O paciente tem que se alimentar bem, não pode ter excessos alimentares, não pode alimentar-se de líquidos ou de alimentos muito quentes para não favorecer uma vasodilatação e, consequentemente, um sangramento. E deve ficar longe de atividades físicas, no repouso de casa. Cada cirurgião tem o seu critério. Eu, em geral, peço 15 dias, alguns pedem 10 dias, mas a média de tempo é esse. Esse é o tempo para cicatrização também? Cicatrização e para recuperação. Uhum. Qualquer pessoa pode fazer essa cirurgia? Desde que o paciente não apresente contraindicações clínicas, genéricas, para fazer um procedimento anestésico, desde que ele não seja portador de uma coagulopatia, uma doença de coagulação muito grave que possa envolver um risco muito grande de sangramento, desde que ele não esteja em determinado momento descompensado de alguma doença orgânica que ele já possui, como um diabetes ou uma hipertensão, nesses casos ele pode fazer a cirurgia sim. Isso também é feito uma análise, uma avaliação antes também com o paciente, né? Certamente é feita uma avaliação pré-operatória, tanto pelo médico cirurgião quanto pelo anestesista. Então, Nani, quais são as dicas finais, então, para quem está assistindo a gente aqui e quer saber se ela tem esse desvio de septo nasal e o que ela deve fazer? Já que você colocou isso como uma questão final, eu acho que é importante mencionar que todos nós temos um ciclo no nariz no qual ficamos algumas horas com um lado mais obstruído do que o outro. Então, as obstruções temporárias não indicam que a pessoa está com um desvio de septo, a rigor, né? Mas uma obstrução permanente em uma narina, uma incapacidade funcional deve motivar uma investigação, até porque é uma cirurgia de fácil alcance para a maioria das pessoas, e uma cirurgia que vai dar uma repercussão muito interessante na qualidade de vida. Respirar é tudo, né? O desvio de septo nasal é mais frequentemente causado por trauma de impacto. Também pode ser uma desordem congênita, causada pela compreensão do nariz durante o nascimento. Outra coisa bem importante também é que muitas pessoas acabam utilizando descongestionantes nasais para desobstruir a passagem do ar. E é preciso tomar muito cuidado com o excesso. Sabe por quê? Esses medicamentos têm um efeito de 2 a 8 horas e podem levar a pessoa a criar uma espécie de vício. Além disso, o uso excessivo desses remédios podem irritar a mucosa e afetar a pressão sanguínea e até mesmo os batimentos cardíacos.